A melhor vingança é uma vida feliz, e receber pensão alimentícia de sua ex que traiu você. Pegue uma xícara de café ou chá, pois esta é uma história longa, peço desculpas, mas espero que valha a pena ler. Minha vingança começou quando descobri a infidelidade da minha esposa, vamos chamá-la de Keri. Depois de 14 anos de casamento e 3 filhos, vi uma mensagem aparecer em seu telefone de trabalho por apenas alguns segundos que mudaria a minha vida para sempre. Era uma mensagem amorosamente gráfica e não tinha nada a ver com um telefone de trabalho. Estava na tela de bloqueio e o nome do remetente era visível, vamos chamá-lo de Perry. Contexto: casei com Keri quando tinha 25 anos e ela 22. Eu estava lecionando no ensino médio na época e ela era enfermeira. Depois de ter nosso primeiro filho, Keri se tornou uma dona de casa. O dinheiro estava apertado, então assumi um cargo administrativo em meu departamento e treinei 2 esportes para receber os estipêndios. Conseguimos, e depois de alguns aumentos de salário anuais, parei de treinar e aproveitei um programa para obter uma credencial administrativa. Quando fiz a transição para a administração, nosso último filho estava pronto para a pré-escola e Keri decidiu que queria voltar a trabalhar. Empregos de enfermagem estão sempre disponíveis, mas nem sempre são as melhores posições. Keri praticamente teve que recomeçar do zero, trabalhando ao lado de enfermeiras que eram muito mais jovens do que ela e podiam trabalhar em turnos duplos consecutivos que desgastavam Keri. Quando ela perguntou ao supervisor sobre outras posições, foi informada que sem um BSN, ela não iria progredir. Na época, Keri tinha apenas o diploma de nível superior de enfermagem de 2 anos. Eu disse a ela que, entre pré-escola, PEC depois da escola e minha mãe aposentada, aqui sempre estava disposta a buscar as crianças na escola e cuidar delas, eu apoiaria que ela obtivesse seu BSN, curso de graduação em enfermagem de 4 anos. Levou 3 anos, mas eventualmente ela obteve seu BSN e foi promovida a uma posição melhor no hospital. As coisas estavam boas por um tempo. Tínhamos muito dinheiro, então finalmente nos mudamos para nossa própria mansão, compramos carros novos, etc. Eu tinha passado de administração escolar para a administração do distrito, então eu tinha mais tempo para passar com Keri e as crianças. Ela estava trabalhando em um horário mais previsível e, mesmo com minhas frequentes horas longas no trabalho, essa mudança nos permitiu finalmente fazer férias para todos os lugares que colocamos em uma lista durante nossa lua de mel. Ela manteve essa lista em nosso álbum de casamento. Em algum momento anos depois, notei que ela estava carregando 2 telefones com ela. Quando perguntei sobre isso, ela disse que era um telefone fornecido pelo hospital. Eu não questionei sua explicação porque meu distrito também me deu a opção de um telefone ou um estipêndio para telefone, a que eu escolhi em vez disso. Novamente, meses se passaram e pensei que éramos uma família feliz e perfeita. Eu carregava meu celular em nossa sala enquanto ela carregava seus telefones em nosso quarto de hóspedes que dobrava como um quarto de computador para que pudéssemos manter um olho nas crianças enquanto navegavam na web. Eu estava atualizando o software no computador quando vi uma luz em torno de seu telefone de trabalho. Ela tinha o hábito de sempre virar seus telefones com a face para baixo quando os carregava. Por curiosidade, eu alcancei o telefone e o virei. Uma mensagem havia aparecido na tela de bloqueio perguntando quando ela gostaria de ser agradada novamente, mas em linguagem muito mais gráfica. Também vi que Perry havia enviado a mensagem. O mundo parou ao meu redor. Eu simplesmente congelei. Meus primeiros pensamentos foram: o que diabos é isso? É o telefone de trabalho dela. Esse tipo de mensagem faz as pessoas serem demitidas. Então me ocorreu: Keri estava tendo um caso? É incrível como o cérebro funciona. De repente, comecei a me lembrar de muitas coisas que Keri havia feito que pareciam estranhas, mas eu próprio havia descartado ou aceitado imediatamente a explicação dela. Ela sempre saía da sala para atender uma ligação ou responder a uma mensagem e afirmava que violaria a lei se eu ouvisse ela falando sobre um paciente. Eu aceitei isso porque a educação tem leis semelhantes de privacidade em relação aos alunos. Às vezes, ela voltava para casa com um leve cheiro de colônia em suas roupas e afirmava que era de ajudar a mover pacientes masculinos. Mais uma vez, aceitei isso como verdadeiro, mas sempre achei estranho como parecia ser o mesmo perfume. Uma vez que a porta proverbial do celeiro foi aberta, comecei a ver muitas coisas que eu tinha perdido antes. Nossa vida amorosa no quarto esfriou consideravelmente, o que não foi ajudado pelo fato de ela ter que sair de casa em horários estranhos para cobrir outros enfermeiros que faltaram.
Eu também me lembrei onde tinha visto o nome Perry antes e uma ligação para o hospital confirmou que ele era um médico lá. Durante a próxima semana, eu estava caminhando em um estado de confusão tentando colocar todas as peças juntas. Um de nossos filhos tinha deixado um livro no carro de Kerry, então foi uma desculpa para visitar o hospital. A Kerry me disse que visitas pessoais eram desencorajadas. Meu filho foi pegar a chave do carro de Kerry, eu tinha esquecido minha chave em casa. Eu conversei com uma enfermeira no saguão e brinquei sobre como telefones de trabalho parecem uma bênção, mas tudo o que eles fazem é colocá-lo de plantão 24 horas por dia. Isso acabou levando ela a me contar que o hospital era econômico demais para dar celulares aos enfermeiros, então apenas executivos de alto nível os recebiam, o que não incluía Kerry. Com praticamente tudo confirmado, tirei um tempo pessoal no dia seguinte para conversar com um advogado de divórcio. As notícias que ele me deu foram horríveis. Vivíamos em um estado de comunhão de bens com divórcio sem culpa. Eu ganhava mais dinheiro do que Kerry, ela era a cuidadora principal das crianças e estávamos casados há mais de 10 anos. Basicamente, se eu pedisse o divórcio, estaria ferrado. Perderia a casa, pagaria a pensão alimentícia, ela receberia uma grande parte da minha aposentadoria e eu pagaria a pensão alimentícia pelos próximos 10 anos, a menos que tivesse sorte o suficiente para receber a guarda compartilhada. A pior coisa que ele me disse foi que não importava que ela tivesse traído. Isso não importava, eu fiquei arrasado. Havia apenas uma pessoa em quem eu podia confiar com esse tipo de informação. Ela era uma colega de trabalho que também havia feito a transição para a administração, mas estava preso em uma escola. Vamos chamá-la de Anne. Anne tinha se casado aos 19 anos, mas seu casamento foi anulado quando seu marido engravidou outra mulher. Desde então, ela havia se concentrado em sua carreira e descobrimos que tínhamos muitas afinidades em relação à educação K-12. Conversei com Anne e ela disse algo que mudou completamente minha mentalidade. Se você não gosta da mão que recebeu, mude o baralho. Eu percebi que tinha dois problemas, e eu ganhava mais dinheiro do que queria e ela tinha mais tempo do que eu para cuidar das crianças. O segundo problema era realmente fácil. Em todos os escritórios do distrito, há empregos que são caminhos rápidos para cargos mais altos e empregos que os administradores sofrem, como limpeza ou serviços de cozinha no militar. Um desses cargos regulatórios sem futuro estava aberto novamente. Administradores ambiciosos saem depois de alguns anos quando um cargo melhor é aberto. Eu conversei com o superintendente do nosso distrito e perguntei sobre ser transferido para esse cargo. No começo, ele ficou chocado, mas eu disse a ele que era minha vez de tomar uma para o time e que isso preencheria uma lacuna em minha experiência administrativa. Ele concordou. Era apenas uma questão de fazer cálculos sem interagir com pessoal ou estudantes, então eu poderia definir meu horário, até mesmo levar um laptop para casa e trabalhar lá. Com meu novo tempo livre, comecei a levar as crianças para a escola, buscá-las na escola, assim deixá-las em atividades extracurriculares após a escola ou ter minha mãe cuidando delas, e levá-las para casa. Eu as ajudava com a lição de casa, fazia o jantar, etc. Embora o objetivo final fosse me tornar o cuidador principal delas, eu não consigo explicar o quanto eu realmente gostava de ter um papel mais ativo em suas vidas cotidianas. Meu salário não foi reduzido, então eu precisava encontrar uma maneira de querer ganhar muito mais dinheiro do que ela ganhava em sua posição atual de enfermagem. Lembrei-me de querer ficar brava depois de ter obtido seu BSN e um supervisor dizer a ela, no futuro, os diplomas de bacharel serão inúteis e todos precisarão de pelo menos um mestrado. Que ele havia trabalhado duro para obter seu BSN e o comentário do supervisor desvalorizou todo o seu trabalho árduo. Eu a convenci a começar um programa de mestrado. Eu disse a ela que, como eu tinha um horário de trabalho mais flexível, continuaria cuidando das crianças. Ela estava relutante no início, mas então eu disse, você poderia ter todas as noites livres para estudar ou ir para a aula, o que quiser fazer. Eu vi seus olhos se iluminarem imediatamente, provavelmente pensando que poderia passar mais tempo com Perry. Para garantir que ela realmente concluísse seus cursos de mestrado, eu paguei diretamente a mensalidade e as taxas da universidade. Levaria entre 2 e 3 anos para ela terminar. Esses anos foram difíceis às vezes. Eu podia perceber todas as vezes que ela estava correndo para ver Perry ou voltando de lá. Havia uma empolgação ou sentido de satisfação em seus olhos que simplesmente não estava lá quando ela estava fazendo seus trabalhos escolares. Eu tinha que sorrir ou fingir que não percebia. Meu temperamento ficou curto às vezes e eu me encontrava em discussões por ninharias.
Algumas vezes, quase estraguei toda a farsa tendo que morder minha língua e pedir desculpas em vez de gritar insultos para ela que ela merecia. Anne permaneceu minha confidente durante tudo isso. Eu a recomendei para minha posição anterior de caminho rápido e ela se juntou a mim no escritório do distrito. Anne era qualificada, trabalhadora, ambiciosa e só precisava de um pé na porta para impressionar os superiores. Até recebi alguns tapinhas nas costas por tê-la recomendado depois que ela impressionou a todos. Anne e eu começamos nosso próprio caso. Não foi um romance ardente e apaixonado, mas dois amigos dando um ao outro o que precisavam. Sem Anne, eu não teria sido capaz de manter a farsa de ser o alheio. Mas quando Kerry voltava para casa sorrindo depois de passar tempo com Perry, eu conseguia suportar, sorrindo de volta porque eu tinha minha amante também. Depois de 3 anos e meio, Kerry completou seu mestrado em enfermagem e foi promovida no hospital em que trabalhava. Seu salário aumentou substancialmente e agora era maior que o meu. Quando os filhos e eu fizemos um jantar de parabéns para ela, eu fiz uma piada sobre ela ser a ganha-pão da família e ela riu, brincando que eu deveria ser um pai que fica em casa agora. Um mês depois, eu voltei ao advogado, a que não se lembrava de mim no começo, e disse que a situação financeira havia mudado drasticamente. Com esses novos fatos, ela redigiu a petição e a apresentou. Quando as crianças estavam com minha mãe, eu fiz Kerry ser notificada. O policial bateu na nossa porta da frente e o deixei entrar, apontando para minha esposa. Ele perguntou o nome dela e entregou a ela uma cópia da petição de divórcio. Com o policial lá, eu disse a Kerry que sabia tudo sobre seu caso com Perry, mas não disse por quanto tempo eu sabia. Eu disse a ela para ir ser feliz com seu amante médico. Ela gritou comigo, tentou mentir e depois cometeu o erro de correr em minha direção. O policial a deteve e avisou que as mulheres também vão para a prisão por violência doméstica, agora. Ele sugeriu que ela arrumasse uma bolsa para ficar em outro lugar. Kerry saiu depois que prometi não contar às crianças sobre o caso dela. Eu não contei às crianças. Mas contei para minha mãe, que contou para minha irmã, que contou para seus filhos, que contaram para os primos, a meus filhos. Levou alguns dias, mas eventualmente as crianças souberam que o pai estava se divorciando da mãe porque ela tinha um namorado. No final, o tribunal concedeu o divórcio, me dando a custódia principal das crianças, porque eu já era o cuidador principal delas. Eu fiquei com a casa com a promessa de refinanciar para comprar a metade de Kerry. Ela foi ordenada a pagar pensão alimentícia e eu usei esse fato para negociar com ela e fazê-la desistir de quaisquer direitos sobre minha aposentadoria se eu a comprasse. Consegui refinanciar minha casa. Era a época em que os bancos emprestavam dinheiro para todos comprarem ou refinanciarem uma hipoteca, e, com um pouco de dinheiro emprestado dos meus pais, comprei a parte de Kerry na casa e em minha aposentadoria. O dia em que ela assinou todos os documentos com meu advogado, finalizando qualquer possível obrigação financeira com ela, foi o mais feliz que já tive. Senti que finalmente podia respirar. Celebrei com Anne, que foi meu apoio durante tudo isso. Não tenho vergonha de dizer que chorei muitas vezes em seus braços ao longo dos anos. Anne e eu nos casamos eventualmente. Ela foi promovida a um cargo mais alto e eu fui convencido a retomar meu cargo anterior no distrito quando meu filho mais novo chegou ao ensino médio. Depois do divórcio, Kerry e eu nos demos bem. Levamos as crianças para a terapia familiar e trabalhamos essa coparentalidade. Nos primeiros meses, ela sofreu com as críticas dos filhos sobre por que ela precisava de um namorado quando o papai sempre esteve aqui. Entre as crianças e o terapeuta a criticando, eu não precisei dizer nada. Kerry perdeu muito tempo com as crianças por causa de sua agenda de trabalho agora legitimamente ocupada e eu realmente senti pena de meus filhos por estarem perdendo tempo com a mãe, então eu as encorajei a conversar com ela pelo telefone. Quando Kerry descobriu que eu havia pedido Anne em casamento, ela me parabenizou. Eu disse a ela que estava tudo bem ela se casar com Perry também. Ela ficou triste. Ela me disse que Perry havia começado a sair com outra mulher, uma enfermeira mais jovem no hospital, porque com sua nova posição, ela não tinha mais tempo para ele quando eles se encontravam, ela não era mais divertida. Minha ex-esposa, a mulher que me traiu e destruiu nosso casamento, estava procurando por minha simpatia. Eu não tinha nenhuma para dar. O que eu tinha era anos de raiva e frustração. Anos sabendo que outro homem estava dormindo com minha esposa. Eu perdi peso por não conseguir comer, sofri de hipertensão e tive que confiar em meu médico para dizer porque não era o estresse do meu trabalho.
Tive que ouvir meu dentista reclamar sobre como eu estava rangendo os dentes e me dizer que eu precisaria de implantes dentários se isso continuasse. Houve momentos em que tive que ser íntimo com Keri para manter a farsa, felizmente, raramente, apenas para mentir que queria usar preservativos para lembrar como costumávamos ter relações sexuais quando estávamos namorando ou porque eu poderia ter uma infecção do trato urinário. Então fazer um teste de DST de qualquer maneira e esperar pelos resultados antes de ver Anne novamente. Mas no final, tudo valeu a pena. Claro, Keri recebeu um grande pagamento quando eu a comprei da casa em minha aposentadoria, que ela estava devolvendo para mim através da pensão alimentícia, mas ela perdeu tudo mais. Seus filhos só a viam a cada 2 semanas e passavam alguns feriados com ela. Pere deixou e ele não era um grande partido mesmo, já que era 2 vezes divorciado, tinha 5 filhos e pagava pensão alimentícia e pensão por filhos aos montes. Eu mantive meus filhos, minha casa, minha renda, minha aposentadoria, eu consegui Anne e estou genuinamente feliz, tudo em um estado de comunhão de bens sem culpa pelo divórcio. Se isso não é vingança profissional, então eu não sei o que é. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.